Uma boa noite a todos. Vamos então começar com nossas atividades, com nossos estudos da obra Gênesis, com a leiturinha de Carlos Torres Pastorino. Não se queixe de abandono. Ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você alguém que precise de sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos de seu carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado. Então, nesse clima de paz, de harmonia, vamos então rogando a nossos familiares, sob a tutela do nosso Pai Francisco, que possa orientar e iluminar a todos, que nossos mentores nos inspirem, para que a gente possa ter um bom conhecimento, um bom entendimento do conteúdo a ser estudado nessa noite, possamos refletir ele, e aqui dentro, nesse clima de paz, de proteção, não só aqui dentro, que possa essa luz se espalhar a todo o bairro, a todos os vizinhos, a todos aqueles que irão acompanhar os seus lares, que possam receber este amparo. E assim, Senhor, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então a gente está no capítulo 11 ainda, a Gênese Espiritual, que é o último subtítulo, Doutrina dos Anjos Decaídos. A gente deixou para estudar ele hoje. Né? Pode ler o 42, por favor. Ele começa assim, Doutrina dos Anjos Decaídos, e o subtítulo já começa com uma nota de rodapé 173. Então vou ler ela. Quando publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos na Revista Espírita de janeiro de 1862, apresentamos essa teoria como uma hipótese, sem outra autoridade que não a de uma opinião pessoal discutível, porque então nos faltavam elementos bastante completos para uma afirmação absoluta. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista suscitar o debate da questão, decididos, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não somente ela foi aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais de acordo com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre esse assunto. O mesmo ocorrendo com o que diz respeito à origem da raça adâmica. Então, a nota de Kardec. E aqui Kardec ele diz, né, que é um assunto que ele deixa aqui o que ele estudou, o que ele entendeu sobre o assunto. Até porque no século XIX vivia num período que era, né, que quem predominava naquele período de Kardec era a Igreja Católica, né, era o catolicismo. Então que tinha essa tese, né, dos anjos decaídos. Né. Até a gente deu uma deixa na semana passada sobre isso, né, da tese da doutrina de Adão e Eva, que são os anjos decaídos, né? E aqui então ele diz que é um assunto discutível, né? Hoje com certeza a gente tem mais livros, né? Não ficou as obras de Kardec. Kardec iniciou a codificação da doutrina espírita, ele deu o pontapé inicial, né? E aí depois a gente sabe que a doutrina espírita deu continuidade com outras obras, né? Com vários autores, médiuns, né? Também conceituados, que deram continuidade e ainda estão dando continuidade com o trabalho da doutrina, que não para. Está sempre evoluindo, trazendo novos estudos, novas teses, né?
sobre assuntos. Então é um assunto, assim, a doutrina espírita é uma questão que todo assunto que a gente pegar, a gente não vai ter como abordar, pegar em todas as obras espíritas sobre um assunto, né? Mas tem vários elementos, várias obras hoje, e no tempo de Kardec, na verdade, foi o que ele estudou, e ele viveu num período em que a igreja tinha essa tese que dominava no século XIX ainda, né? Que era o que eles tinham. E aí então os espíritos trouxeram, né? E ele então estudou, codificou e trouxe a tese dele, né? Sobre esses estudos. Então podem começar a leitura, já está pronta, né? Então agora começa no item 42, né? A palavra anjo, como muitas outras, tem muitas acepções. Indiferentemente, ela pode ser interpretada para o bem ou para o mal, já que se diz os bons e os maus anjos, o anjo de luz e o anjo das trevas, de onde se conclui que, em sua acepção geral, ela significa simplesmente espírito. Os anjos não são seres fora da humanidade, criados, perfeitos, mas espíritos que chegaram à perfeição pelos seus esforços e seu mérito, como todas as criaturas. Se os anjos fossem seres criados perfeitos, e sendo a rebelião contra Deus um sinal de inferioridade, aqueles que se revoltaram não podiam ser anjos. Não se conceberia a rebelião contra Deus por parte de seres que ele teria criado perfeitos, enquanto que se pode concebê-la vinda da parte dos seres ainda atrasados. Por sua etimologia, a palavra anjo, do grego angelos, significa enviado, mensageiro. Ora, não é racional supor que Deus tenha tomado seus mensageiros entre seres bastante imperfeitos para se revoltarem contra ele. Bom, então aqui Kardec, então, já com seus estudos e codificando através do que os espíritos trouxeram, mostrando realmente que a gente já tinha até comentado sobre isso, que a doutrina espírita veio quebrar aquela tese que a igreja vinha trazendo, que os espíritos foram criados perfeitos, né? Que se rebelaram contra Deus. Então tinha os anjos, os demônios, né? Anjos do mal e anjos do bem. Então Kardec, através dos estudos do que os espíritos trouxeram, mostrando para nós realmente que a tese da própria doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, né? Ou seja, novamente a gente traz, né, aquela questão tronco da questão 115, né, que é fundamental nisso aqui. Né, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Essa é a pergunta que Kardec faz já antes dessa obra. Né? Que o Livro dos Espíritos, o processo se iniciou, ele foi concluído, uma parte dele, em 1857. Uma parte, né? Mas os seus estudos já se iniciaram em 1854. E essa obra, a Gênesis, então, ela vem, bem dizer, depois de 10 anos, né, de estudo, mais de 10 anos. Né? Essa obra é de 1868, né? E aí, então, ele evoluiu bastante, né, esses conteúdos. E dessa questão 115, então, uns espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus. Aí os benfeitores respondem a Kardec, dizendo que não, né? Os espíritos foram criados simples, ignorantes, sem saber nada, né? Então, com seu destino de evoluir até chegar a pura e eterna felicidade, ou seja, progredindo através, se purificando, né? Se aperfeiçoando. Então o espírito ele é criado por Deus ignorante, sem saber nada, e nós vamos então iniciando a nossa caminhada evolutiva, por isso então evolucionista, né, a doutrina espírita, caminhando a nossa jornada evolutiva,
de simples ignorantes que vai adquirindo então conhecimento com o tempo, né? Vai se aperfeiçoando, vai se burilando, e que a doutrina espírita ela vem para principalmente iluminar as nossas consciências, nos tirando daquela ignorância de não saber, né? De não conhecer realmente as leis de Deus na sua profundidade, que é o que a gente estuda, né? E que a igreja por muitos séculos ela deturpou, a gente sabe muito bem, todos são conscientes que ela deturpou, na verdade, né? Esses conceitos doutrinários, né? Que até os primeiros 300 anos ali eram fiéis ao Evangelho de Jesus, aos seus ensinamentos, né? Os cristãos. Mas aí então depois em torno dos anos 500 e pouco, a igreja, a Roma, então eles tomaram conta do cristianismo, né? E aí então que criaram então a igreja, né, a católica apostólica romana, né, que tem até hoje, né? Então o principal aqui que mostra para nós, então mostrando para nós, ele diz se os espíritos então aqui foram criados perfeito, no caso, né, na tese da igreja que até então a gente tinha, né, muitos têm ainda esse pensamento da igreja católica, né, que foram criados assim já perfeito e que se rebelaram contra Deus. Não tem aquela tese lá do Lúcifer que ele se rebela contra Deus, que ele quer ser mais que o Criador, né? Mas isso foi uma coisa que foi inventada, né? Porque como Kardec está dizendo aqui, se o espírito chegou à perfeição, por exemplo, no nosso caso a doutrina espírita que é progressista, evolucionista, né? Eu chego à perfeição, então eu me burilando meu espírito, eu combatendo os meus vícios, que a gente comentou já bastante, né? Que Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírito ou o verdadeiro cristão pelos seus esforços que faz para combater as suas más inclinações, ou seja, seus vícios, né? E principalmente o orgulho e o egoísmo, que são as duas maiores chagas da humanidade. Né? E por isso que dificulta esse processo da nossa humanidade, deixando a nossa humanidade prevalecer na ignorância hoje, né? O mal predomina, na verdade, não seria o termo mal, né? Seria um termo ignorante, né? Porque a partir do momento que a gente começa a refletir, conhecer o que seria realmente a doutrina de Jesus, as suas leis, praticar suas virtudes, né? E nos reconhecer realmente como cristão, não pelo nome, né? Porque eu sou de tal igreja, tal denominação, eu sou cristão. Não só por dizer de boca. Não basta só isso. Basta nós vamos realmente nos reconhecer como cristãos verdadeiros, ou espíritos, pelos esforços que a gente faz, né? Os esforços no sentido morais, né? De combater os nossos vícios. E aí, então, a partir do momento que a gente combate esses nossos vícios, nós estamos burilando o nosso espírito, estamos progredindo, né? Estamos evoluindo, até nós chegarmos um dia, conforme muitas e muitas reencarnações, né? Nós vamos ter milhares de reencarnações para nós realmente, né, nos aperfeiçoar, chegar à perfeição relativa, né? Ou seja, como diz, né, espíritos já anjos, né, perfeitos, né? Uma perfeição relativa a Deus, não absoluta, né? Porque se for absoluta, então daí não teria só um Deus, né? Aí teriam outros deuses, e que a gente sabe que Deus é um só. E então Jesus também evoluiu, progrediu, passou por tudo que a gente passou, né? E com certeza ele não evoluiu aqui no planeta Terra, ele já veio evoluindo de outros planetas, né? Com certeza, nosso planeta é novo, né? É impossível, desde o início da criação do nosso planeta, ter um espírito já perfeito, né? Não tem como ainda, né? Então ele vem de outros planetas para trazer e nos ensinar tudo aquilo que ele aprendeu, que ele viveu, e mostrando para nós que esse é o caminho, que não há outro caminho. Conseguiu acompanhar, então, entender? Essa é a tese, então,
da doutrina espírita, o que ela traz para as nossas vidas. Esses espíritos que eles chamam de espíritos maus, né? São aqueles que ainda escolhem não fazer o bem, no caso, né? Não seguir a Deus. Né? Eles estão optando, na verdade, pela ignorância. Porque eles são espíritos renitentes, que eles não querem. Por que muitas pessoas, a gente comentou, não querem fazer uma transformação moral? E muitos, por exemplo, que a gente comenta bastante, por que muitas pessoas não estudam o espiritismo? E a gente procura aqui com toda a simplicidade e dentro da nossa ignorância ainda, né? Porque todos nós somos aprendizes da vida e do mestre, aqui só facilitando, colaborando. E por que são tão poucas pessoas ainda que buscam a verdade? Porque quando se deparam com a verdade, muitas vezes aquilo fica um impacto meio, digamos assim, forte para elas naquele momento. Porque a partir do momento que a gente diz assim, você tem que renunciar a você mesmo. Que Jesus já disse há 2000 anos atrás, mas ninguém compreendeu ainda na verdade. Quando ele diz, você deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Está escrito no Evangelho. Então é isso que ele nos diz. Renunciar a si mesmo ele quer dizer renunciar aos vícios, né? Isso, exatamente. É isso aí. É a mesma coisa que, mais ou menos, que Kardec disse. Né? Então, na verdade, Kardec explicou de uma forma mais clara para nós. Então, a doutrina espírita, a ideia é essa lá. Kardec veio para trazer de uma forma mais clara aquilo que Jesus disse. Porque tudo que está nas obras de Kardec está de um modo para a gente entender melhor aquilo que Jesus disse. E as obras que continuam, né, a doutrina espírita, que dão continuidade, elas também entram em sintonia, né, com o que Kardec trouxe, dando continuidade, porque era impossível Kardec fazer tudo em apenas uma reencarnação, até porque ele deu ali em torno deu 11 anos ali de estudo, né, mais ou menos, um pouco mais ou menos. E aí então deu continuidade, a doutrina espírita continuou, não ficou parada ali com Kardec. Com todo o respeito a muitos espíritos que dizem, não, a gente tem que estudar só Kardec. Tudo bem, eu concordo que a gente deve estudar só Kardec. Mas Kardec iniciou a doutrina e ela não parou. Então a gente deve continuar buscando em outras obras, claro que desde que sejam obras de acordo com aquilo que Kardec ensinou, né? Em sintonia com Kardec. Porque a gente sabe que tem muitas obras hoje, infelizmente, no movimento espírita, falsas também, né? Falsas. Que tem muita... Hoje o livro espírita vende muito, né? Mas não verdadeiramente espíritas. Porque tem muitos médios falsos também que querem, na verdade, se aproveitar para ganhar dinheiro. Né? E não é o objetivo da doutrina espírita, porque aqui ninguém está aqui para ganhar dinheiro, né? Ninguém ganha nem um centavo aqui. Aqui a gente paga a nossa internet, a gente paga a água, paga a luz, não ganha nada. Então a gente está aqui só humildemente para divulgar, né, tudo. E isso que é importante. E com o auxílio de mais irmãos, assim, formar uma associação para se ajudarem, né? Tem uns comentários ali. Vamos ver os comentários. Gente, uma boa noite a todos aí que estão participando conosco. Uma enorme alegria de estarem participando, irmãos novos. É muito bom trazer, somar com a gente, como a gente diz, participar. É muito bom para nós trazer mais, divulgar mais, né? Somar mais, é muito importante. Viu, gente? Então vamos ver os comentários aqui. Então aqui temos a nossa irmã, o Ricardo Campos, uma boa noite a ele, a Denise, a Patrícia Pereira. Pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, espero que goste, e traga comentários, nos ajude aí, que é muito bom, né? Porque ninguém é dono da verdade, a gente está aqui como instrumento, falhos ainda, mas para procurar facilitar, né, da melhor forma possível. Depois vocês podem entrar em contato na nossa página, tá? Quem tiver algum assunto assim pessoal também pode entrar lá, né? E não precisa ser divulgado ali o assunto,
que a gente, da melhor forma possível, a gente pode auxiliar também numa conversa, né? A gente fica à disposição, a gente pode até deixar um e-mail ali também, né? Para quem quiser conversar alguma coisa, mandar para... É muito bom, né? O Rafael Nogueira, que é exatamente, né, Rafael? Querem muitos o que querem? Querem o caminho mais fácil, exatamente. Querem as facilidades. Eu tenho um problema, eu quero que resolva esse meu problema. Ah, vai lá em tal lugar, na igreja tal, com todo o respeito, a gente respeita todas as denominações, religião, vai lá que o fulano de tal lá resolve. Aí vai lá, tudo dá dinheiro muitas vezes, né? Então a gente tem que procurar realmente o caminho. Se fosse assim fácil, num lugar que alguém resolvesse o problema, aí a humanidade, a maior parte, acredito, estaria resolvido seus problemas, não estaria? Porque a gente vê hoje, em muitas religiões, a gente não vê religiões assim, eu vejo muito lotadas de pessoas. A gente vê muitas pessoas, então já o nosso país, a gente tendo essa visão, já era para estar um país já transformado, né? Pela quantidade que se dizem cristãos, né? E que a gente sabe hoje, refletindo, que não basta dizer só cristão, né? Não basta só dizer Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, né? Às vezes eles chegam aqui achando, né, a vida toda pensando que Deus vai me salvar qualquer coisa, Deus me salva. Daí chega aqui e diz que tem que fazer esforços, né? Que é tu mesmo que tem que te esforçar. Aí não tem mais. Exatamente. É o que nós estávamos comentando. Por que as pessoas correm muitas vezes da doutrina espírita? Chega ali, vai para conhecer uma palestra, quando ele começa a falar que tem que fazer os esforços, praticar as virtudes, não, eu renunciar a mim, os meus defeitos, de jeito maneiro. Eu prefiro viver um mundo, ganhar prefiro um mundo. Ir lá na igreja, lá que o outro pastor diz que eu vou na igreja e já está tudo certo, é mais fácil, né? E aí Jesus, eu lembro outro ensinamento de Jesus muito importante, que ele diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que é mais importante? Ele está mostrando para as coisas do mundo, as coisas materiais, que é realmente ganhar, ser feliz? Ou é tu ganhar as questões espirituais, tu evoluir? É isso que é o verdadeiro sentido da vida, que todos deveriam seguir, né? E que a maioria hoje, infelizmente, não dá importância. E ele diz, né, o nosso irmão Rafael Nogueira, servir mais e ser menos servidos. Exatamente. Sermos servidores, né? É muito bom. E as pessoas geralmente são ao contrário, né? Elas querem só ser servidas, né? Exatamente, porque quando entra nessa questão das facilidades, elas querem entrar, elas querem ser servidas. Eu quero que resolva a minha vida, as minhas dificuldades, eu quero que me sirvam os meus desejos, né? Mas qual seria o desejo de Deus para conosco? De Jesus para conosco? O que Jesus quer das nossas vidas? É o que a gente estava comentando antes, a renúncia, né? Carregar a nossa cruz. Carregar a cruz seria carregar as nossas dificuldades, né? Que Deus dá a cada um conforme aquilo que pode carregar, né? Não vai colocar acima das nossas forças. Ele não vai colocar fardo pesado em ombros leves que não podem carregar. Então isso que é o significado de carregar a nossa cruz e ter fé, força, perseverança, disciplina. Isso é que é importante. Então deu para nós entender bem, né? Essa questão da doutrina de ser uma doutrina evolucionista, progressista, rumo à perfeição, né? Então vamos para o item 43. Até que os espíritos tenham atingido um certo grau de perfeição, eles estão sujeitos a falhar, seja no estado de erraticidade, seja no de encarnação. Falhar é infringir as leis de Deus, embora esta lei esteja inscrita no coração de todos os homens, para que não tenham necessidade da revelação para conhecer seus deveres. O espírito só a compreende gradualmente e à medida que a sua inteligência se desenvolve.
Aquele que infringe essa lei por ignorância e falta de experiência, que só se adquire com o tempo, incorre apenas em uma responsabilidade relativa. Mas com relação àquele cuja inteligência é desenvolvida, que tendo todos os meios de se esclarecer, infringe a lei voluntariamente e faz o mal com o conhecimento de causa, isso é uma revolta, uma rebelião contra o autor da lei. Aqui só para nós, tem bastante irmãos novos que estão conhecendo nossos estudos, de repente podem pegar a ideia que todos acompanhem com suas obras a Gênesis em casa, para acompanhar o estudo. Então assim eu convido a todos e já divulgo que nós estamos estudando a obra Gênesis, que é uma tradução fiel da primeira e quarta edição de Kardec, porque houve aí umas dificuldades aí, algumas modificações que não vêm ao caso agora, né? E aí então a gente deu preferência de estudar dessa obra da primeira e quarta edição, né? Que é esta obra aqui, a Gênesis, tá? Que é da editora Celd, tá? Então se pegarem a Gênesis de vocês aí de casa e for uma outra edição, que não for essa Celd, as edições ainda que já estão publicando, tem a Celd foi a primeira que já publicou da fiel a primeira, a quarta edição. Aí hoje nós já temos da edição da editora FEAL, do Instituto Fundação André Luiz, que é uma obra muito boa também, que está sendo bem divulgada agora. Então como a gente já tinha essa obra, na verdade a tradução continua ali, os itens ali vai bater com, né, um com o outro. O que muda ali é as palavras, alguma coisa, porque é outro tradutor no caso, mas a ideia é a mesma. Tem, se eu não me engano, também lá a Federação Espírita do Estado de São Paulo também ia publicar também essa primeira, quarta edição também, não sei se já publicaram, tá? Mas só para os irmãos não se assustar, de repente vão pegar aqui. Não, mas eu estou aqui no capítulo 11 da minha Gênesis, no mesmo item que ele, mas não está batendo aqui. Aí então já sabe que é porque estão em outra versão de outra Gênesis, né? Então a gente deu preferência para essa, que é mais completa, tá? Só para nós não levarem um susto aí, tá? Então vamos seguir aqui. Então o item 43, o que ele nos diz? Então ele diz aqui, até que os espíritos tenham atingido um certo grau de perfeição, eles estão sujeitos a falhar, seja no estado de erraticidade, ou seja, desencarnados, ou encarnados, né? Então por que isso? Porque a gente sabe que mesmo um espírito que chegou a um grau de no caso, evolução, assim, de ser um espírito superior, por exemplo, ele pode chegar aqui e encontrar dificuldades, né? Até a gente está agora na quinta-feira, a gente está fazendo um estudo bem bacana, fazendo uma ponte com o nosso irmão Rafael lá do Rio de Janeiro, já divulgando também, que ele está fazendo um estudo com nós e está lá no nosso canal do YouTube, um estudo sobre a vida e obra de Francisco de Assis, que é o nosso patrono espiritual. Então, como ele é um estudioso de Francisco, então a gente aproveitou, né, essa boa vontade dele para trazer um pouco mais sobre Francisco nas nossas vidas, que é, né, o nosso patrono aqui, o nosso guia, né? E aí então nesse estudo ele vai trazer bastante informações para nós, né? E trazendo essas informações, mostrando que um Francisco que era já um João evangelista, um grande apóstolo de Jesus, João, né? O mais fiel dentre eles, ali, que ficou até o fim, né? E que cuidou da sua mãe depois daquele momento ali que ele estava sendo colocado na cruz, e que sofreu. João e sua mãe ficou ali. Ele já era um espírito superior e volta novamente como Francisco. E chegando aqui como Francisco, numa família muito rica, ele então encontra as facilidades. Ele fica como o bambambam daquela juventude, ele, tipo o dito de hoje, como se fosse um filhinho de papai nos dias de hoje, né? Indo lá para as esbórnias, lá para as tabernas, né? Bebendo, pagando bebida para todo mundo.
foi para as guerras, então ele viveu seus momentos ali de desequilíbrio, né? Até que então ele cai em si e recebe o chamado do próprio Cristo, de Jesus, né? Diz, ó João, tu veio para servir o servo ou servir ao Senhor? Né? Então servir ao servo seria servir as coisas do mundo, né? Servir a ele mesmo. Francisco, né? Eu falei João, desculpe, Francisco. Obrigado. Então ele recebe esse chamado. Então, depois que ele cai em si, ele então realmente ele vê qual a sua missão, a sua tarefa que ele veio para realizar naquela época do século XIII em Assis, né? Que era imitar o Cristo, trazer a Boa Nova e ele, na verdade, construir a igreja que estava em ruínas, né? A igreja no sentido que a igreja católica estava tomando conta naquela época, estava deturpando os ensinamentos de Jesus. Então Francisco teve essa tarefa, essa missão de fundar essa nova ordem, a ordem franciscana, para trazer, reviver, né? Isso. Então por que eu estou dizendo isso, dando exemplo? Por causa que está dizendo aqui, é que mesmo os espíritos atingindo um certo grau de perfeição, eles estão sujeitos a falhas. O próprio Chico Xavier também esteve entre nós aqui. Era uma pessoa assim, sem comentários, né? Um espírito de amor, de bondade, mas tinha ainda suas imperfeições, né? Que mostra, até quem viu no filme, mostra algumas coisas, ainda algumas vaidades ali dele, né? Então veja o medo de morrer. O medo da morte, é um espírito milenar, já experiente, chegando aqui já tem medo ainda, né? Medos. Né? O próprio Emmanuel dizendo a ele que ele era uma planta frágil, ainda, que ele não tinha condições de suportar um martírio. Veja a evolução que um espírito tem que ter para passar por um martírio, né? Se o Cristo chega para nós, vocês vão ser martirizados, né, para testar a tua fé, que nem os cristãos à primeira hora eram queimados, né? Sofriam muitas coisas. Será que nós íamos suportar isso? Né? Então mostrando que realmente o próprio Chico era uma planta frágil que sobra para nós ainda. Né? Então nós temos muito que aprender. E somos sujeitos a muitos erros, muitas falhas, né? Porque somos ainda imperfeitos, mas somos perfectíveis. E conforme a bagagem evolucional de cada espírito, quando ele cai em si, ele toma da sua cruz e segue em frente, sem olhar para trás, e faz o seu dever realmente ser cumprido, né? Ao contrário de nós, a gente vai caindo em si, vai refletindo, mas tem as nossas dificuldades, né? Porque somos ainda muito imperfeitos. Nós não somos ainda espíritos superiores, ainda espíritos benevolentes, né? Que o convite para nós na doutrina espírita é chegarmos a sermos espíritos benevolentes, homens de bem, né? Esse é o objetivo. Então a gente encontra muitas dificuldades ainda. Então é isso, né? Vamos para o item 44. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Neles a felicidade é diretamente proporcional à predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem é o resultado do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não é suficiente, porque com a inteligência eles podem fazer o mal. Então, logo que um mundo atinge um dos seus períodos de transformação, que deve fazê-lo subir na hierarquia, ocorrem mudanças na sua população encarnada e desencarnada. É quando acontecem as grandes emigrações e imigrações. Aqueles que, apesar de sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, na sua revolta contra Deus e suas leis, seriam dali por diante um obstáculo ao progresso moral posterior, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e felicidade dos bons.
razão porque eles são excluídos e enviados para mundos menos adiantados. Nestes mundos, eles aplicarão sua inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram para o progresso daqueles entre os quais foram chamados a viver, ao mesmo tempo em que a expiarão em uma série de existências penosas e por meio de um árduo trabalho as suas faltas passadas e o seu endurecimento voluntário. O que serão então estes seres entre essas populações novas para eles, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos? Senão anjos ou espíritos decaídos, enviados em expiação? A terra de onde foram expulsos não é para eles um paraíso perdido? Não era ela um lugar de delícias, em comparação com o meio ingrato onde ficarão relegados durante milhares de séculos, até o dia em que terão o mérito da sua liberdade? A vaga lembrança intuitiva que conservam dela é como uma longínqua miragem que lhes recorda o que perderam por culpa própria. Então aqui ele diz no início, os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria. Então o mundo a gente sabe que vai progredindo, a gente já comentou sobre essa progressão também das questões materiais. Basta a gente ver uns 20 anos atrás, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Então modificou muita coisa nas questões materiais, para o nosso bem, para o nosso progresso. Mas que abrange principalmente questões de facilidade, intelectuais, né, puramente. Mas moralmente, pela depuração dos espíritos que os habitam. Então o que falta para nós, na verdade, a gente já chegou a um ápice de evolução material. A gente vê que cada dia eles inventam um celular cada vez mais moderno, outras coisas, um exemplo. Mas a questão moral nossa fica sempre deixando a desejar, fica sempre embaixo. A gente vai evoluindo intelectualmente. E como Kardec aqui mesmo disse que o progresso intelectual não é suficiente, porque com a inteligência eles podem fazer o mal, pode usar da sua inteligência também para fazerem o mal, dominarem as massas, influenciarem os meios, as pessoas, as instituições para burlarem as leis divinas aos seus belos prazeres, seus interesses pessoais, muitas vezes. Então o que falta para nós? Hoje estamos num momento de progressão, nós devemos trabalhar a parte moral, que está deficiente. Então podemos dizer que estamos nos períodos dos fenômenos morais, porque fenômenos já na parte material estamos bem. E o que falta para nós é fazer os esforços agora para refletir e combater aquilo que eu tenho de pior, os meus vícios, que é o que a maioria não está fazendo. E que nesses esforços a maioria, como a gente comentou, teu irmão comentou, querem as facilidades e acabam correndo, porque não querem, dá muito trabalho, fica muito difícil, ao invés de pensar que dá trabalho e realmente dá, de fazer essa renúncia pessoal. Não. E aqui diz então o que está acontecendo hoje aqui para nós. Hoje a gente sabe, já comentou, que estamos num período de transição planetária, e aqueles que não quiserem se esforçar moralmente, eles então vão ter que serem exilados para um outro planeta, que lá não vai ter nada dessa tecnologia, dessa evolução material. E aí vão sentir falta daquilo que tinham, que não deram valor, porque quiseram só usar a sua inteligência para o mal,
Aí vão chegar lá, com certeza não é um castigo, vão ter que ir lá para auxiliar aqueles que estão começando, que a gente comentou antes, que são simples e ignorantes, que não sabem nada. Então eles vão para lá com essa bagagem de conhecimento para auxiliar eles na sua progressão, na sua evolução intelectual, né? No início, principalmente no início, vai ser intelectual que vão evoluir. Quando atingir o nível intelectual, já vão ser convidados a despertar sua consciência para começar a conhecer as leis de Deus, saber que existem leis divinas que devem ser cumpridas e praticando essas virtudes. Daí vai ter todo esse processo que a gente passou, assim como teve para lá, vai ter todos para eles também, né? Todos aqueles profetas que vieram para nós nos convidando, vai ter para eles. Vai vir um Messias, um mestre para eles que vai ensinar ele, para todos vai ter. Porque Deus existe essa misericórdia, essa bondade e justiça para todos, né? Então isso é importante. Então aqueles que não acompanharem não vai ser um castigo, na verdade. Vai sentir aquela falta daquele planeta que estava, né, que tinha tudo. Aí vão ter que começar lá provavelmente com pau e pedra lá, né? Caçando e tudo. Mas não quer dizer que eles podem se melhorar e podem retornar, né? Então vamos para o item 45. Mas ao mesmo tempo que os maus partem do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindo seja da erraticidade desse mundo, seja de um mundo menos adiantado que eles tiveram o mérito de deixar e para os quais sua nova morada é recompensa, com a população espiritual sendo assim renovada e purgada dos seus piores elementos, ao final de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. Essas mudanças às vezes são parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça. De outras são gerais, quando chega o período da renovação para o globo. Então, para essa progressão, nós estamos num período de transição, que a gente comentou já também, que está sendo feita essa limpeza no orbe dessas pessoas renitentes no mal, na ignorância, e que não querem acompanhar o progresso moral. E que hoje a gente não pode dar a desculpa de dizer assim, mas né, não tinha ninguém para me dizer nada, essas coisas de Jesus, o ensinamento do Evangelho, hoje já não tem mais desculpa, né? Que a própria tecnologia tem tantas informações, tantas igrejas também, tantas religiões físicas que tem para acolher essas pessoas e dar um direcionamento, então não tem desculpa, né? É realmente a pessoa que não quer, na verdade. Só que esses renitentes que não querem, não vão poder acompanhar essa evolução do orbe, que vai ser um dia um planeta melhor, um planeta regenerado dessa ignorância, né? desse mal, né? Na verdade, entre aspas. E aí então acontece a substituição. Esses maus renitentes vão ser exilados daqui, vão lá para um planeta de acordo com o seu psiquismo, com a sua, né? Através de lei de afinidades. E então são substituídos por espíritos bons que estão apoiando a nossa evolução aqui, essa transição planetária. E nas obras de Divaldo, que tem até o próprio livro, né? Transição Planetária, que quem quiser ler, que ele explica bem ali espíritos de um planeta chamado Alcione, que reencarnaram em milhares aqui para auxiliar a nossa evolução espiritual. A evolução desse planeta, que chegou o momento, né? Então já não vai dar mais lugar para aqueles espíritos ignorantes aqui mais. Então isso aí, claro que é uma coisa assim que não vai ser do dia para a noite, né? Mas quem não, por exemplo, de nós aqui que está conhecendo isso, quem é que não quer continuar aqui entre os bons, né? Se nós fazermos uma pergunta para todos, quem quer ficar num planeta bom, regenerado? Todo mundo vai dizer que quer, mas só que para querer devemos fazer os esforços. Aquele que fica no comodismo ali não quer, infelizmente ele vai não tem lugar para ele aqui mais, né?
Então não basta dizer de boca, eu devo ter atitudes, praticar, fazer os esforços, que é o que a doutrina vem e nos traz. Né? É isso, gente? Então vamos para o item 46. A raça adâmica tem todas as características de uma raça proscrita. Os espíritos que a ela pertencem foram exilados na terra, já povoada, mas de homens primitivos, mergulhados na ignorância, e que eles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça tem desempenhado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde eles vieram era mais adiantado que a Terra. Porém, como esse mundo devia estar em uma nova fase de progresso, e aqueles espíritos, pela sua obstinação, não souberam se colocar à altura desse progresso, eles ali teriam ficado deslocados, tornando-se um obstáculo à marcha providencial das coisas. Eis porque foram excluídos, enquanto outros tiveram o mérito de substituí-los. Deus, relegando aquela raça para esta terra de trabalhos e sofrimentos, teve razão em dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fonte. Fronte. Isso. Na sua mansuetude, ele prometeu que lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que devia esclarecê-la sobre o caminho a seguir, para sair deste lugar de miséria, deste inferno, e chegar à felicidade dos eleitos. Esse Salvador, Deus o enviou na pessoa do Cristo, que ensinou a lei de amor e de caridade, que ela desconhecia e que devia ser a verdadeira âncora de salvação. O Cristo não somente ensinou a lei, como deu o exemplo da prática dessa lei, com a sua mansuetude, sua humildade, sua paciência, ao sofrer sem queixas os tratamentos mais ignominiosos e as maiores dores, para que uma tal missão fosse cumprida sem desvios. Era preciso um espírito acima das fraquezas humanas. É igualmente com o objetivo de fazer avançar a humanidade em um determinado sentido, que espíritos superiores, embora sem as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra, para ali desempenharem missões especiais que aproveitam para o seu progresso pessoal, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Então aqui continua aquilo que a gente estava explicando antes. E aí quem quiser se aprofundar em detalhes, então obras que deram continuidade à codificação. Então a gente mencionou há pouco tempo um grande médium, orador espírita, Divaldo Pereira Franco, que é muito conhecido por todos, que psicografou essa obra Transição Planetária, que deu continuidade. Então quem quiser acompanhar, é muito bom essa leitura. E também aqui faz a gente lembrar uma obra fantástica que é daí é outro grande médium, né, que a gente comentou antes também, o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que então psicografou através do seu guia, o Espírito Emmanuel, a obra A Caminho da Luz. Que aí então ele aprofunda isso aqui que a gente está estudando agora e dá em detalhes ali a vinda dos espíritos dos capelinos, que a gente já comentou que foram exilados da estrela de Capela e vieram para cá sob a tutela do Cristo, ou seja, eles vieram então em uma condição intelectual bastante elevada para auxiliar aqueles que estavam começando aqui, que a gente comentou até no estudo anterior da raça adâmica, que veio os intelectuais exilados de lá, a gente comentou também desse livro já, né?
trazendo então a parte intelectual. Mas então que o Cristo faltava a parte moral. Então que ele guiou esses espíritos ensinando a eles as leis de Deus e não só ensinando, mas vivendo as virtudes em carne, nos dando o caminho para esses espíritos renitentes no mal, na ignorância, que tinham só inteligência, mas que lhe faltava essa moral, né? Então que muitos deles eles entenderam o recado e voltaram lá para o seu planeta, que tinha muita saudade lá, e conta no livro, né? Tem muita saudade, lembranças de lá, e que conta ali a maioria deles ali veio também uma parte ali para construir as pirâmides ali, o Egito, né? Espíritos já bastante inteligentes, e que muitos deles voltaram, cumpriram com a sua tarefa. Outros quiseram dominar os outros, fazer a maldade ainda aqui, se aprovalecer disso, e estão aqui ainda muitos até hoje. Então o Cristo veio com esse grande papel de ser o nosso mestre, acolheu também essas ovelhas de outros apriscos, que até no Evangelho já dizia no Evangelho de Jesus que ele tinha ovelhas já, e que tinha ovelhas não só desse aprisco, mas de outras ovelhas, né, de outros apriscos. Então já dizendo para nós, ó, faz sentido. Então que são muitos apriscos, né? Não é só esses aqui que ele cuida, tem outros que ele pode cuidar, que vêm de outros lugares, né? E ser responsável por essas almas que foram enviadas a ele como guia e modelo, assim como ele é para nós hoje. E sempre será o nosso guia e modelo Jesus, né? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual seria a referência para nós, né? Hoje de moral, de homem, né? De bem proceder? A resposta é bem curta, né? Jesus, que é o nosso guia e modelo. Então vamos para 47. Sem a reencarnação, a missão do Cristo, assim como a promessa feita por Deus, seria um contrassenso. Com efeito, suponhamos que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do seu corpo, e que ela não faça mais que aparecer e desaparecer da terra. Assim sendo, não haveria nenhuma relação entre as almas que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. Todas seriam estranhas umas às outras. A promessa de um Salvador feita por Deus não poderia se aplicar aos descendentes de Adão, se suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, era necessário que ela pudesse se aplicar às mesmas almas. Se essas almas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas um pai carnal e não o pai espiritual. Se assim fosse, Deus teria criado almas maculadas com uma falta que elas não teriam cometido. Assim sendo, a doutrina vulgar do pecado original implica a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e a do tempo de Adão, e por consequência da reencarnação. Diga-se que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra ao tempo de Adão, em que elas estavam maculadas pelas faltas que as haviam excluído de um mundo melhor, e ter-se-á a única interpretação racional do pecado original, pecado próprio a cada indivíduo, e não o resultado da responsabilidade da falta de um outro a quem jamais conheceu. Diga-se que essas almas ou espíritos renascem por diversas vezes na Terra, na vida corpórea, para progredirem e se purificarem. Que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não somente sobre suas vidas passadas, mas também em relação às suas vidas futuras. E só então dar-se-á a sua missão um objetivo real e sério que a razão pode aceitar.
Então esses espíritos renitentes que falta ali a moral. E agora me vem na mente tem outra questão fundamental do Livro dos Espíritos, a questão 621. Lembra da questão 621? Não? É onde estão escritas as leis de Deus? Kardec pergunta onde está escritas as leis de Deus? A resposta a gente sabe. Consciência. Na consciência. E na 621A ele continua e ele diz assim: mas se estão na consciência as leis de Deus, né, por que então, se estão na consciência, por que então tem que vir tantos profetas, tem que vir Jesus, né, por que acontece essa deturpação toda se as leis estão na nossa consciência? Aí estou dizendo com as minhas palavras, né? Aí os benfeitores dizem porque o homem a esqueceu e a desprezou. Então é como diz aqui, né, que ela estava lendo antes, sabe? Então, não tem como um espírito ser criado hoje, né? E aí ele já sai sabendo tudo. Não faz sentido. Então essas mesmas almas de hoje são as mesmas de ontem. Tudo aquilo que aconteceu lá. Então muitos de nós aqui hoje a gente pode ser parte dessa legião de espírito que foi exilado de capela. Inclusive a gente comentou que até muitos espíritas são os exilados de capela. Porque eles continuaram renitentes no mal, né? Usando o mal para se prevalecer dos outros, né? Fazer a maldade, né? Ganhar bastante dinheiro, aquela coisa toda, aí continuaram. Então vem a doutrina espírita para novamente nos lembrar daquilo que a gente esqueceu e desprezou. Porque o que acontece quando a gente reencarna? A gente acaba esquecendo, né? Desculpa, existe a lei do esquecimento. Para que a gente não lembre das nossas deturpações, né? Aquilo que os nossos erros graves que a gente cometeu. Senão a gente entra em choque, né? E aí então é necessário que venham profetas e tudo para nos lembrar. Por isso que é importante a gente estudar toda aquela raiz, né, que veio nos ensinando a verdade, desde lá do Velho Testamento até chegar a Jesus, Novo Testamento, né? E aí então a gente esquece tudo aquilo. Então hoje a doutrina espírita vem novamente relembrar aquilo tudo que foi ensinado, que Jesus nos ensinou, de uma forma mais clara. Uma forma mais explícita, para que não haja enganos. É isso aqui, é 8, é 80, não tem, né? Então, isso aqui a doutrina espírita não tem, agora não tem como tu deturpar isso aqui, que é uma doutrina dos espíritos superiores, não é mais uma doutrina dos homens que são falhas, né? Que são ainda imperfeitos. Então ao longo dos milênios o que aconteceu foi deturpações. Porque os homens se aproveitaram dos ensinamentos de Jesus, dos profetas, para tirar aquilo ao seu bel prazer, né? Deturpar aquilo aos seus interesses. E aí então a doutrina espírita vem explicar para dizer, não, isso aqui que Jesus diz é isso aqui, não tem como tu mudar isso aí. Tá aqui, de uma forma mais clara, é isso aí. Né? Então a gente novamente sempre vem profetas, vem benfeitores nos lembrar aquilo que Jesus nos ensinou. E as leis estão na nossa consciência, mas estão na consciência, mas a gente acaba esquecendo. E acaba deixando de lado, né? Porque o mundo, os prazeres que a gente comentou, o mundo é mais forte. Então o mundo continua me dominando, me vencendo. E não eu vencendo o mundo. Como Jesus nos ensina, dizendo, eu venci o mundo, né? Vós também podeis vencer. Vencer o nosso mundo interno, com as nossas imperfeições, carregando as nossas cruzes e vencendo as coisas materiais, né? O domínio, o império do mundo hoje é uma mente materialista, egoísta, orgulhosa, e que a gente tem que prevalecer sobre isso. Não pode deixar que essas coisas do mundo nos dominem. Mas a maioria é assim, então eu fico com a maioria. Mas vai continuar no auto-engano. Vai continuar desprezando as leis de Deus que estão na consciência. E sofrendo por causa disso, que é pior. E sofrendo, porque o desvio
o desvio da lei de Deus, é inevitável que venha o sofrimento, a dor, o sofrimento, gerando a infelicidade. Né? Então, por isso que Jesus diz, o caminho é esse, eu sou o caminho, eu estou dando o caminho, é esse que eu mostrei em carne, né? Tudo trouxe para você do caminho, não tem outro caminho. Né? Muitos acham que eles colocam na mente que o mundo, o materialismo é aquilo ali, mas não é só aquilo ali. Precisa ampliar sua mente de coisas que ele ainda não compreende, ainda não, porque na verdade falta o entendimento. Né? Para muitos ainda falta o amadurecimento da mente, o entendimento para poder conhecer aquilo, sentir no coração e praticar. E muitos até têm a condição para isso, mas eles querem desprezar porque eles querem o caminho mais fácil, né? A gente comentou, eles até têm a inteligência para entender aquilo. E para humildar o seu orgulho, tudo sentir aquilo e praticar. Mas ele não quer. Ele não quer porque os prazeres do mundo, as facilidades são melhor para ele. Só que vai gerar aquilo, um sofrimento, né? Gerando uma infelicidade, dores. E que vai ser adiado o seu processo de evolução. Então, a cada reencarnação que a gente vem aqui não aproveita, né, não pratica as virtudes, não vive uma vida, aquela vida que Jesus nos ensinou, eu estou, né, deixando de dar um passo na evolução, né, que todos nós devemos progredir. Então, eu estou deixando de avançar com a minha evolução, eu estou estacionado ali na ignorância. Então aquele que já desperta, que já faz os esforços, olha, já deu um passo já na frente do outro vai ficar para trás. E pode inclusive ter a chance de ser exilado daqui, né? Que aquele que não der um passo adiante, ele está parado, então ele pode voltar para um planeta que, né, que está começando do zero. Ele não volta, ele não regride, não retrocede a sua evolução espiritual, né? Isso não, né? Ele, na verdade, ele estaciona, o que volta, ele muda de roupa, ele volta para um outro planeta, né? Muda de casa, muda de roupa física, né? De corpo, mas a sua bagagem continua a mesma. Né? Vivendo entre afinidades, levando aquela sua inteligência para aqueles outros que estão começando. Né? Então é isso, o cara ficou alguma dúvida, alguma coisa? Depois tu só pode digitar pro irmão ali que ele quer saber os dias dos estudos. Pode colocar aqui na próxima terça, digita ali para ficar registrado pro pessoal depois. Então vamos para o item agora. Não, o Rafael ele faz a pergunta, ele quer acompanhar os estudos, ó, daí para dizer quando vai ter mais. Não, ele disse que... Mas ele quer quando a gente... Vou acompanhar quando vocês acabarem. Diga quando irá ter mais para eu retornar a estudar junto. Pelo que eu entendi, quando acabar esse daí. Ah, sim, não, tá. Aí também pode ser. Não, a gente tá aí para acompanhando, a gente sempre vai anunciando, né? Sempre vai anunciando os próximos estudos. Que a ideia é que nós já dando já uma ideia para o pessoal que está vindo, que, né, com certeza já pode entrar em afinidade com as nossas atividades aqui da Francisco. A ideia é porque a gente está estudando, então na quinta, estamos estudando no mesmo horário, na quinta-feira, as obras de Kardec, um estudo reflexivo das obras de Kardec. Quem quiser na quinta também, estudo das obras. Que agora a gente deu uma pequena pausa de alguns dias, que o irmão Rafael, lá do Rio de Janeiro, nós estamos estudando a vida e obra de Francisco. Então a gente deu uma pequena pausa para estudar a vida e obra do nosso patrono. Depois a gente retoma com esse estudo reflexivo. Então aqui a gente está estudando a obra Gênesis, que a ideia é a gente, então, tendo esse conteúdo da obra Gênesis e das obras de Kardec, a gente dá sequência com o estudo do Velho Testamento e do Novo Testamento de Jesus. Essa é a ideia e uma proposta da Casa de Francisco a todos os irmãos, né, que vão nos acompanhar, tá, gente? Então fiquem atentos aí. Então essa aqui tem bastante pano para manga ainda, né?
Estamos um pouco mais da metade dessa aula, vai bastante tempo. A outra que já está bem mais da metade, né? Então vamos continuar aqui. Vamos para o item 48. Um exemplo familiar, marcante por sua analogia, tornará ainda mais compreensível os princípios que acabam de ser expostos. Em 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou para Nova Caledônia. Eu posso ler já aqui a nota de rodapé para saber o que é essa Nova Caledônia. Então, a Nova Caledônia é um território ultramarino pertencente à França, situado no sudoeste do Oceano Pacífico, a leste da Austrália. Compreende a ilha de Nova Caledônia, descoberta pelo navegador inglês James Cook em 1774, que a batizou com a antiga denominação romana da Escócia, Nova Caledônia. É uma quantidade de pequenas ilhas e arquipélagos. Nova Caledônia foi anexada à França em 1853 e para lá eram enviados os condenados a trabalhos forçados. Nota dos revisores. Então era tipo uma prisão, um exílio, né? Aqui em terra, daí na verdade, né? Então, transportou para Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À sua chegada, o comandante da colônia lhes dirige uma ordem do dia assim concebida. Pondo os pés nesta terra longínqua, vós já compreendestes o papel que vos está reservado. A exemplo dos nossos bravos soldados da marinha, que servem sob as vossas vistas, a ajudar-nos-eis a levar com sucesso para o meio das tribos selvagens da Nova Caledônia, a chama da civilização. Eu vos pergunto, não é uma bela e nobre missão? Vós ireis desempenhá-la dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles, que as minhas palavras sejam bem entendidas. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos é uma segura garantia de que todos os esforços serão tentados para fazer de vós excelentes soldados, e digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. Vossa disciplina é severa e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ficai sabendo, ela será firme e inflexível, do mesmo modo que justa e paternal. Ela saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Temos aí alguns homens expulsos pela sua má conduta de um país civilizado e mandados como punição para o meio de um povo bárbaro. O que o chefe diz a eles? Vocês infringiram as leis do seu país. Lá vocês se transformaram em motivo de perturbação e escândalo e foram expulsos. Vocês são mandados para cá, mas aqui podem resgatar o seu passado. Aqui vocês podem, através do trabalho, conquistar uma posição honrada e tornarem-se cidadãos honestos. Vocês têm uma bela missão a cumprir e a de levar a civilização a estas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem.
Para aqueles homens lançados no seio da selvageria, a mãe pátria não era um paraíso perdido por suas próprias faltas e por sua rebelião contra a lei? Naquela terra distante, eles não são anjos decaídos? A linguagem do chefe não é igual a que Deus usou ao falar aos espíritos exilados da terra? Desobedecestes às minhas leis, e por isso eu vos expulsei ao mundo, onde podíeis viver felizes e em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pela vossa boa conduta, merecer o perdão e reconquistar a pátria que perdestes por vossa falta, quer dizer, o céu. Então aqui Kardec explica de um modo bem claro e simples o que seria um exemplo desses exílios que a gente estava comentando. Então Kardec trouxe para os nossos dias, trouxe para os dias dele, dando o exemplo dessa ilha, daquelas pessoas que não cumpriam as leis ali do país, né? Tudo era exilado para essas ilhas, ficaram lá fazendo serviço escravo, né? Forçados. Então seria isso, porque o que acontece é que somos pessoas ainda, seres ainda indisciplinados. O que falta a nós? O que seria uma conduta de moral? O que falta? Falta disciplina. E nós somos ainda indisciplinados. Por isso que nossa cultura é uma cultura ainda pobre, uma cultura ainda que tem muitas falhas, muitos erros, porque somos indisciplinados. Né? Então, para nós sermos bons espíritos ou bons cristãos, nós temos que ter disciplina. Quando o Emmanuel disse a Chico, né, que ele disse, você quer colaborar com Jesus na sua obra? Né? Aí Chico disse, tá, mas o que eu preciso para isso? Ele diz, eu quero, mas o que eu preciso? Aí Emmanuel disse, necessita 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Disciplina e disciplina. Então ele falou 3 vezes disciplina, né? E a gente não é muito indisciplinado ainda. Totalmente indisciplinados. Rebeldinho. Né? A gente faz muitas coisas, se a gente analisar, tem muitas coisas, muitas atitudes que a gente tem ainda errada ainda. Então a gente tem muito que se melhorar. E para nós ser digno de passar de fase, nesse período de transição, passar para um mundo regenerado, a gente tem que se esforçar muito, hein? Realmente, agora a gente entra, porque não basta conhecer as leis, é preciso que eu me enquadre dentro dessas leis, que eu cumpra ela através das virtudes. Vai necessitar muita disciplina. Até o Alírio de Cerqueira Filho diz também, são exercícios, né? Exercícios continuados, pacientes e perseverantes e disciplinados, ele fala no final, né? O Alírio de Cerqueira, eu gosto disso que ele fala, né? Então a gente precisa muito disso para poder ser digno de estarmos no mundo de acordo com aquilo que a gente está sendo, né? Está se esforçando. Senão eu não vou conseguir entrar em sintonia com aquele povo. Uma nova população que tem aquela mentalidade de disciplina, né? Então vamos para o 49, né? À primeira vista, a ideia da decaída parece contradizer o princípio de que os espíritos não podem retroceder. Porém, é preciso considerar que não se trata de um retorno ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, não perde nada do que adquiriu. O seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se encontre situado. Ele está na posição do homem comum, condenado à prisão pelos seus delitos. Esse homem certamente encontra-se, do ponto de vista social, decaído, mas nem por isso ficou mais estúpido ou mais ignorante.
Então veja que Kardec está trazendo as minúcias isso, né? Sobre essa evolução, esse progresso do espírito. Essa doutrina dos anjos decaídos está trazendo nas minúcias. A gente comentou já sobre isso, adiantou esse pensamento de Kardec, né? Porque a gente já tinha estudado, já, e como já tem bastante obras, a gente sabe que o espírito, como ele diz aqui, o espírito ele não retrocede, né? O espírito. Né? Não tem como ele retroceder. Então ele aprende, ele pode estacionar e pode, na verdade, o que ele retrocede, na verdade, é voltando para um outro planeta que está começando, que a gente comentou. Ele troca de roupa, de envoltório, de corpo, de repente pode ser um outro tipo de corpo, que a gente comentou, pode ser um corpo ainda macacoide, né, para aquele tipo de planeta ainda que está começando, mas a sua bagagem intelectual, espiritual, ele continua com aquilo, não perde aquilo. É por isso que então ele vai levar para aqueles que estão começando, né, o avanço, aquele progresso, alavancando eles, auxiliando também para que eles atinjam, consigam entender, tenham um nível intelectual, né, vão aprendendo com eles. Né? Então isso é importante, outro detalhe fundamental. Então vamos para os 50. Pode-se agora crer que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão se transformar subitamente em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente os seus erros do passado? Seria necessário desconhecer a natureza humana para supor tal coisa? Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, quando foram transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente de seu orgulho e dos seus maus instintos. Por muito tempo ainda conservaram as tendências da sua origem, um resto do velho fermento. Ora, não é isso o pecado original? A mácula que eles trouxeram ao nascer é a da raça de espíritos culpados e punidos, a qual pertenciam, mácula que eles podem apagar pelo arrependimento, a expiação e a renovação do seu ser moral. O pecado original, considerado como a responsabilidade de uma falta cometida por outra pessoa, é um contrassenso, e a negação da justiça de Deus, considerado, ao contrário, como consequência e resto de uma imperfeição primitiva do indivíduo. Não somente a razão o admite, como se encontra com toda a justiça a responsabilidade que dela decorre. Então aqui, né, esse item aqui encerrando, né, explicou muito bem explicado essa doutrina que a gente vem trazendo por milênios, esse atavismo, e principalmente que a maioria tem na cabeça foi o que a gente aprendeu através do catolicismo, né? Todo mundo até brinca aí, né? Tudo por causa da tal de Eva que comeu a tal de fruto proibido, né? Que uns até colocam, dizem que foi a maçã, mas que não é, nem no evangelho eu vi escrito maçã, né? Então, na verdade, está escrito o fruto proibido. Tá, mas e aí é justo nós pagar o pato por causa de uma pessoa? Né? Nós ficar decaído até hoje? Pois é. Né? Então, seria uma injustiça divina, né? É. E a gente entende que se somos espíritos individuais e que todos nós, como objetivo individual é evoluir, é nós nos aperfeiçoarmos, burilarmos os nossos espíritos, dentro daquela tese, né, que a gente comentou de nós combatermos os nossos vícios, as nossas imperfeições morais, e novamente trazendo que a tese da doutrina espírita é uma tese evolucionista, progressista. Dentro disso tudo que a gente estudou, que foi fundamental para nós, né, para nós quebrar esse atavismo de que estávamos no paraíso, né,
e por causa de um indivíduo, a tal de Eva, lá que colocaram, comeu aquilo que Deus proibiu, ela infringiu a lei de Deus, aí todos vão ser punidos por causa de uma pessoa totalmente, né? Não faz sentido isso, né? Porque na verdade o que a doutrina mostra para nós, como somos seres individuais da criação, cada um vai evoluir individualmente, não tem como um evoluir pelo outro, não tem como, por exemplo, eu pagar o erro por causa que o outro cometeu, né, que a gente está comentando agora. Então nós somos culpados por causa dos nossos próprios erros e atitudes, né? E que a gente então é convidado, e a gente sabe que por sermos imperfeitos nós somos espíritos devedores do passado. E com certeza se a gente fôssemos espíritos já numa condição melhor, com certeza eu não ia estar numa dificuldade que muitos de nós, todos nós temos as nossas dificuldades, né? Nós temos nossos vícios, nós temos ainda o orgulho, temos o egoísmo, né? As duas maiores chagas da humanidade, e por isso que a humanidade não progride, por causa desses dois entraves aí, né? Que dificulta muito, que seria a ignorância. E a doutrina espírita então vem com esse papel, e Kardec aqui já explicando, trazendo através dos espíritos, mostrando para nós que o caminho é esse, que existe um progresso aí para nós trilharmos, para nós caminharmos em rumo à perfeição relativa a Deus, né? O caminho é esse. Agora aquele que não quer, ele vai ficar estacionado, né? E aí então ele vai para um outro lugar, mas não perde aquilo que ele adquiriu até aquele ponto, né? Ele caminhou, chegou àquele ponto, ficou na maldade, na ignorância, mas atingiu um nível intelectual já bem elevado, ele não perde aquilo. Ele vai então para um outro lugar, né, de acordo com a sua sintonia, através de uma lei de afinidade, auxiliar aqueles ignorantes que estão começando, né? Então é isso que é importante, tudo aquilo que a gente estudou, que Kardec nos trouxe, e que hoje a gente já pode aprofundar dentro das obras que já foram citadas, né? As obras de Divaldo Franco, ali, Transição Planetária, que é uma coleção, né? Através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Espíritos que estão substituindo esses que não querem avançar com o progresso moral da humanidade, que é o principal, que é o que está nos faltando, né? Espíritos renitentes na ignorância. A obra também, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, o livro A Caminho da Luz, explica bem ali também em detalhes, né, esse progresso da humanidade, né, que é uma caminhada que ele trouxe ali para nós, mostrando para nós em detalhes, e aprofundando tudo isso que Kardec nos trouxe aqui nessa obra Gênesis. Então que a obra espírita ela também é progressista. Ela não ficou parada, lá paralisada no tempo de Kardec, como muitos acham. Não, mas só as obras de Kardec, para mim é só isso aí que tem que estudar e tá ótimo. Tudo bem, que bom, mas só que ela não para e ela continua, né? Ela continua. E aí então vai trazendo, ele vai aperfeiçoando, trazendo novos detalhes que aqui Kardec não pode trazer em apenas 5 obras básicas, né? E que a Gênese foi, né, ele chegou no ápice ali de conhecimento, ali de evolução, né, desses estudos espíritas, e fechou com chave de ouro com a obra Gênese, né? Já estava num nível bem elevado de conhecimento e tudo, e trouxe para nós bastante coisa bem bacana, e que ela, novamente, a gente diz, ela vai trazer as chaves principais para nós poder fazer os estudos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Ele comenta aqui, comentou de Noé, comentou de Adão, né, que Adão não é um homem, que é uma raça, e que vai ser fundamental para futuros estudos bíblicos, né? Que então a gente já não, quando chegar lá, não, a gente já vai saber disso, mas Adão não foi um homem, ali Adão e Eva, né? A gente já estudou isso, já sabe que foi uma raça, né? Foi povos, né? Então já fica bem
bem importante para nós fazer esses estudos. Então, gente, né, a gente terminou bem na hora, bem dizer, falta alguns minutinhos. Então a gente encerra esse capítulo 11, né, a Gênese espiritual, a teoria dos anjos decaídos, né, então que na verdade não seria uma teoria que trouxeram, mas que, ou então hoje a gente estudando que não é nada disso, né? Que a gente foi criado simples, ignorante, e tem essa longa trajetória através das encarnações sucessivas para chegar à pura e eterna felicidade, né? E então na próxima terça-feira, então todos estão convidados às 19 horas e 45 minutos para o capítulo 12, que vamos estudar então a Gênese mosaica. Nós vamos estudar então ali os 6 dias do paraíso perdido. Aí nós vamos estudar então, vai ser fundamental para os nossos estudos do Velho Testamento, da obra Gênesis de Moisés, né? Que aqui Kardec então fez um estudo da Gênese mosaica. Tá, gente? Então, muito obrigado. É uma enorme alegria aí pela participação de todos. A todos, irmãos, e muitos irmãos companheiros aí de jornada, alguns que estão nos conhecendo pela primeira vez. Então, aqueles que têm alguma dificuldade, que até comentou lá no início, se quiserem depois entrar no privado e conversarem alguma coisa, né? Nós vamos, da melhor forma possível, ajudar, né? Dentro da nossa ignorância ainda, mas com apenas humildes instrumentos de facilitar a melhor forma possível para que todos tenham um bom entendimento, né, das suas dificuldades, o que estamos passando, por que estamos passando. E foi uma enorme alegria. Então, uma boa noite a todos e vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Então, convidamos a todos e vamos fechar nossos olhos. Vamos então agradecer, somente agradecer por tudo de bom que temos, por novamente estarmos aqui reunidos, nessa enorme alegria de poder ser um humilde instrumento de facilitar esses conteúdos que Kardec já facilitou para nós, à luz da doutrina espírita, para a gente ter um bom entendimento do que Jesus nos ensinou e que ao longo dos milênios a gente desprezou, usurpou desses ensinamentos ao nosso bel prazer, através da ganância, do orgulho e do egoísmo, que possamos hoje, sendo convidados à luz da doutrina espírita, iluminar nossas mentes e fazermos o caminho de volta que Jesus nos ensina, praticando as virtudes, para então um dia sermos cumpridores das leis de Deus, ao qual Jesus já o é e já nos ensina em prática tudo aquilo que a gente ainda tem que trilhar. Agradecemos ao nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, pela oportunidade, pela saúde de estarmos aqui, aos nossos familiares, nossos mentores, pela inspiração de trazermos o que é necessário a todos nós nessa noite de hoje. E que possamos sair daqui renovados, amparados, que todos que estão nos seus lares possam receber este amparo, essa luz nos seus corações. Obrigado por tudo, Senhor, e que possamos estar aqui semana que vem, na próxima quinta, para continuarmos estudando tudo isso que é muito importante para todos nós. Agradecemos novamente e que assim seja. E assim seja. Tenham todos uma boa noite e até as próximas atividades.